né? Eu iniciei numa ideia e me deparei com esse conceito chamado comprovisação. E achei interessante, fiz meu mestrado é basicamente um levantamento e uma discussão sobre alguns processos sobre a comprovisação, alguns autores, e eu tive uma certa dificuldade, particularmente, e encontrei essa dificuldade também com no meio acadêmico, para tentar exemplificar o que era a comprovisação, né? O que seria, qual que era o grande diferencial da comprovisação, se é que existia um. Eu decidi ir para o doutorado lutando para tentar explicar ou achar um modo de me comunicar com essa comprovisação, né? Então, o que eu vou fazer? Você passa para mim, por favor, Leandro? Eu vou... Luzley, desculpa, antes de você começar aí, eu tenho que falar aqui que a gente grava, normalmente coloca naquele canal lá, tá? Então, pessoal, quem não concordar com a gravação, vai lá no chat e coloca lá. Valeu. Então, voltando, eu vou fazer alguns tópicos que a gente vai tratar. Inicialmente, eu vou fazer uma discussão sobre a composição e a improvisação musical. Vou falar da comprovisação e alguns autores, algumas referências. Por segundo passo, eu vou falar do processo conceitual, filosófico que eu trabalhei para tentar chegar numa discussão sobre o que poderia ser a comprovisação, né? E, de certo ponto, até onde ele se conecta com algumas ideias de música ubíqua. Propriamente a minha ideia de tese, né, que eu chamo de plano de diretrizes e contingências. Aí a gente vai discutir duas peças, né, que é o Ouija, que foi uma peça para cordas, gestos de internet, e Markarian 235, que é para contrabaixo e webcam. Você passa para mim, por favor? Então, assim, quando a gente vai falar de composição e improvisação musical, existem muitas definições, muitas abordagens que a gente pode trabalhar nesse sentido. E na minha tese eu tentei fazer o seguinte, eu tentei encontrar um modo de separar eles em ideias que fossem claras para os objetivos que eu procurava, né? Então eu considerei que a composição ela acontece em tempo diferido. Essa seria um dos grandes fatores primordiais. Então eu tenho o compositor que está lá na sua mesa, de frente para a sua partitura, de frente para o seu instrumento, tentando criar, e eu posso experimentar baseado nas técnicas que eu conheço, baseado nos estudos teóricos que eu tenho, e isso vai dar um produto final que vai ser apresentado com um tempo de ensaio, com resultado. E esse resultado, o quanto mais próximo ele for da ideia inicial imaginada pelo compositor, melhor, em tese, ele vai ser considerado uma boa composição. Tá? Então, isso é uma definição que eu acho que funciona. Né? Então, eu tenho uma composição, que é uma coisa que é feita em tempo diferido, e que parte de um pressuposto do plano das ideias. E que, quando reproduzido, quanto mais próximo do plano das ideias do compositor, melhor é. Já no caso da improvisação, então, eu tenho um processo criativo que é feito em tempo real. E, embora a improvisação, vamos dizer, uma improvisação tradicional, ela exija conhecimentos também, eu tenho que ter, sei lá, conhecimento de escala, conhecimento de arpejo, de harmonia, e eu vou estudar isso em tempo diferido, mas quando eu estiver em ação, quando eu estiver em performance, eu vou estar trabalhando com as problemáticas do tempo real. Né? E isso seria o grande diferencial. Por quê? Porque todos esses problemas que acontecem no tempo real me forçam a ter que me adaptar, principalmente. Né? Porque tudo é muito mutável. Por mais que eu tenha estudado sobre aquele standard que eu vou tocar, por exemplo, isso não significa que naquele momento vai ser o que eu imagino. E, inclusive, eu posso fugir para outros caminhos e tal. Que é um pouco o que acontece com o free jazz, por exemplo, ou a improvisação livre. Passa, por favor. Então, a gente chega num ponto onde essas duas definições
me ajudam a tentar discutir o que a gente chama de improvisação, composição, nesse período contemporâneo que a gente vive. Então, por exemplo, toca, por favor, Leandro, o vídeo da direita, e aí você pula um pouquinho, por favor. Ok. Essa é uma gravação de uma improvisação do Joe Contrain, um dos grandes improvisadores da história, de um standard chamado Giant Steps. E o que é interessante? Naquele momento em que aconteceu, o momento da improvisação dele, é uma improvisação, inquestionável. Só que o que aconteceu, né? Foi gravado, a gente teve um momento em que as pessoas conseguiram fazer a transcrição disso, né? Colocou um vídeo com a partitura, e a gente consegue acompanhar e estudar todos os padrões possíveis e talvez simular até uma improvisação dirigida, ou deixar de ser uma improvisação e virar uma composição, talvez. Então, ele já não é mais em tempo real, né? Então, a gente fica nesse lugar neutro, que era, sim, uma improvisação, mas e agora? Será que é uma improvisação ainda, se a gente for ouvir agora? Essa é uma questão que começou a surgir para mim. Toca a próxima, por favor. Precisa pular um pouquinho também. Ok? Desculpe. Essa é uma peça chamada Time and Motion, de um compositor chamado Brian Ferneyhough. Não sei se vocês estão familiarizados com o Ferneyhough. Ele é um compositor extremamente complexo, tá? Ele usa dados de algoritmo para compor e tal. E como vocês podem ter visto na partitura, são extremamente complexas, muito difíceis de serem executadas. E o que acontece com as peças do Ferneyhough? Elas são, até o momento, elas são impossíveis de serem tocadas. Então, o que acontece? Para elas serem executadas, os instrumentistas, eles acabam tendo que tirar ou colocar ou fazer do jeito que dá para a peça existir. Então, por mais que ele tenha todo um processo composicional, de criação, de notação perfeita, mais complexa possível que ele pode imaginar, ela é inviável se ela fosse feita para seres humanos serem tocados. Então, nesse ponto, eu posso questionar assim, não, mas o instrumentista ali, ele está improvisando um pouco para tentar criar essa peça, para essa peça existir. Então, entra de novo nessa zona meio que neutra, do que a gente chama de composição e improvisação. Obviamente que existem muitas outras formas de se fazer música no período contemporâneo, né? Sei lá, o próprio happening, ou outras estruturas, obras abertas, né? Obras composicionais abertas, enfim, todas as possibilidades. E todas elas realmente têm possibilidade de serem interpretadas como uma comprovisação. Alguns autores, inclusive, definem que qualquer peça pode ser considerada uma comprovisação, porque eu improviso para gerar um material, então depois eu transcrevo esse material improvisado, ou então eu posso escrever pequenas informações antes e na hora que eu vou improvisar,
eu imaginar o ambiente onde eu vou para improvisar, enfim, são muitas variações. Só que, dessas formas, eu não consegui enxergar um modo de ser mais analítico, a gente achar um ponto, tentar achar um ponto de equilíbrio entre os dois. A que ponto aquilo virou mais composição, a que ponto que aquilo virou mais improvisação, ou vice-versa, né? Passa, por favor. Então, o que a gente sabe inicialmente, né? O termo, ele ainda não é consensual, né? Existem muitas vertentes e muitas discussões, e há sim um risco muito grande de ter uma discussão meio rasa e superficial, porque alguns artistas colocam o nome de comprovisação, mas quando você vai ouvir, é realmente uma composição ou só uma improvisação, né? Existem algumas séries, inclusive no YouTube, que vocês podem encontrar, chamada Improvisação 1, 2, 3, 4, que são standard jazz. Não tem, aparentemente, nada de interesse novo, né? Interessante até, mas não tem nada de novo, né? E aí eu fiz alguns... outra coisa. Os primeiros relatos dessas ideias de improvisação surgem nos anos 60, a partir de improvisações livres e improvisações livres guiadas, né? E essas duas, né, esses dois, Orquestra Scratch e a música eletrônica viva, são grandes expoentes iniciais, embora eles não usem o termo ainda. Então, eu trago um levantamento de alguns autores que discutem, né, a comprovisação. Um é Hanna, e ele propõe o seguinte: ele propõe que, para que exista uma comprovisação, o artista, né, que vai se dedicar a isso, ele tem que ter uma base muito sólida em vários níveis, desde a tradição da composição, de escrever para instrumentos, da música eletroacústica, da música concreta, até técnicas de improvisação livre, performance, enfim. E todo esse ambiente de conhecimento poderia agregar as informações que a gente teria numa comprovisação. E eu concordo muito com esse segundo ponto. Ele propõe uma relação de uma tentativa de uma adoção de uma metodologia de pesquisa para a gente avaliar tudo que vai sendo produzido. Embora isso seja difícil, né, porque a gente está falando de arte, mas ele propõe essa ideia de tentar manter essa premissa científica. Do Das, ele vai propor o seguinte, que uma comprovisação precisa de uma estrutura de instrumento. Eu preciso... e quando ele fala de instrumento, ele não está falando necessariamente um instrumento musical tradicional. Precisa ser um piano, precisa ser um violino, pode ser minha água, minha garrafa de água. Desde que eu crie estruturas composicionais para o meu instrumento e que permita que eu possa improvisar com ele depois. E a partir disso ele começa a levantar hipóteses de utilização de ferramentas tecnológicas, né? Então eu posso usar o computador. Eu, por exemplo, eu tenho alguns trabalhos com celular também, né? Então todo esse universo poderia ser implementado desde que você tivesse essa ideia de transformar uma coisa em um instrumento. É basicamente isso. O Bhagawati, ele vai fazer o seguinte, ele é muito interessante, é um ótimo compositor e um ótimo comprovisador, só que ele vai estar pensando na comprovisação dentro de universos orquestrais. Então, para ele, a comprovisação é você trabalhar com camadas de som, né, uma sonoridade cada vez mais complexas, ao ponto que você não consiga mais perceber se aquilo está... a percepção é diluída, você não consegue mais saber exatamente se aquilo está acontecendo de uma forma clara, composicional, ou se ela é realmente improvisada. Então ele desenvolve um método de notação, que ele chama de fluxograma de opções. Eu vou tratar isso um pouco mais para frente, mas eu acho que tem alguns probleminhas, principalmente de definição, então eu tento mudar um pouco esse fluxograma para deixar mais claro para os instrumentistas, né? Porque há alguns relatos de algumas pessoas que tentaram fazer as peças dele e eram muito confusas no sentido de que deixavam uma abertura muito grande, né, para improvisação. Tá?
Próximo. E aí a gente chega nesse coletivo, que é o Fujak, e eles têm aí, para mim, o ponto mais interessante que eu achei da minha pesquisa referencial, né, de improvisação, que eles propõem o seguinte, que uma comprovisação, ele é um estímulo, ela pode ser compreendida como uma metáfora da vida, uma vivência. Então, ele imagina o seguinte, eles né, imaginam, digamos que eu tenha um plano, né? Eu decido acordar de manhã, eu acordei de manhã, e eu decidi fazer o seguinte, eu vou tomar um café, eu vou tomar um banho e vou trabalhar. A partir desse plano conceitual inicial, N outros microplanos acontecem ali dentro. Então, eu assumo que eu já tenho conhecimento sobre como fazer o café, como ligar o chuveiro, enfim, todo o processo, se eu vou dirigir, se eu vou de bicicleta, se eu vou de ônibus, quais os lugares por qual eu vou passar, todos esses planejamentos já estão inclusos no plano geral. Só que, vamos supor, eu fui, tomei meu café, tomei meu banho e decidi trabalhar. No meio do processo, há um acidente. A partir do momento que existe esse acidente, todo o meu planejamento anterior ele é seminulo, ele é diluído. Porque aconteceu um evento imprevisto que vai me forçar a tomar novas adaptações. Então, eu posso, por exemplo, ficar esperando ali, me atrasar para o serviço, eu posso tentar procurar novos caminhos, se esses caminhos fossem, se eu conheço novos caminhos, se eu não conheço, enfim, todas as possibilidades que vão gerar a partir dali. É muito improvável que eu consiga a mesma estrutura que eu planejei inicialmente. Então, essa metáfora da vida traz elementos interessantes para a gente pensar numa comprovisação, porque eu faço um planejamento, seria uma ideia composicional, que eu faço em tempo diferido, e eu proponho coisas que são ações imprevistas que vão me levar a uma adaptação, vai me levar a ações que eu só posso resolver em tempo real. Então, eu tento achar esse equilíbrio entre coisas que eu planejei e coisas que são contingências que vão alterar a minha proposta. Tá? Próximo, por favor. Só acender a luz aqui. E aí, a gente chega num ponto mais filosófico, né? Porque aí eu cheguei nesse ponto, tá. Então eu tenho esses fenômenos que acontecem, essas ações imprevistas, e como é que eu vou tentar explicar o que são os fenômenos imprevistos, né? Então eu passei um tempo lá na filosofia da USP, conversando com o pessoal da filosofia, tentando trabalhar, até que eu cheguei nesse senhorzinho aí que está com cara de parece que você sabe o que a gente está fazendo, que é o famoso Heidegger, Martin Heidegger. E essa personalidade era uma personalidade meio complexa, meio controversa. Tem sempre que falar isso, porque ele se envolveu num período pré-Segunda Guerra Mundial, ele se envolveu com o nazismo, foi um apoiador do nazismo. Então ele caiu em uma profunda desgraça. Então a gente tem que trabalhar com ele muito especificamente sobre os assuntos para evitar que algumas coisas sejam interpretadas de uma maneira muito complexa, né? Mas ele sim é um dos filósofos mais importantes, é um filósofo muito difícil, mas ele traz a ideia do fenômeno, né? A ideia do impacto dos fenômenos na existência, né? E aí ele vai propor em 1960, na verdade ele escreve antes, mas é publicado em 1966, um texto que é chamado inteiro como Glassenheit, que discute o que ele chama de forma-pensamento. Tá? Passa, por favor. Lendo? Obrigado. O Glassenheit, ele é um
ele não tem uma tradução, tá? Alguns países tentaram traduzir, mas eles não acaba não incluindo todo o conceito que o Heidegger quer tratar. E o que é o Glassenheit? O Glassenheit, ele faz uma discussão entre 3 níveis, que é o escolástico, o cientista e o professor. O escolástico e o cientista, ele trata com aqueles que pensam apenas cientificamente, pensam da maneira acadêmica. E o professor, ele é alguém que está fora, não necessariamente tem um pensamento científico, ele tem um pensamento aquém disso. E, no caso, é representado pelo próprio Heidegger. E nesse universo, eles vão, esse professor, ele vai tentar explicar para os cientistas e acadêmicos que o modo como a gente pensa tem que ser dividido em 2 formas, que é o pensamento calculista, tá? Que é a representação, literalmente a representação científica, a representação técnica, qualitativa, né? Então, todo conhecimento que eu adquiro através da lógica ou do pensamento formal, eu tenho como um pensamento calculista. Tá? Então ele faz essa citação, o pensamento calculista não faz uma pausa para considerar o significado inerente a tudo que é. Está sempre em movimento, é inquieto e nunca recolhe-se. Ele está querendo dizer que o pensamento científico, ele, por natureza, ele é neutro. Ele não pondera as coisas. Ele é o que ele é. E nem todos os fenômenos que a gente tem na vida podem ser neutros, na perspectiva do Heidegger. Tá? Passa, por favor. Então, ele vai propor um outro nível de pensamento, de forma de pensamento, que ele chama de pensamento meditativo. No caso do pensamento meditativo, ele usa uma palavra para simbolizar a tentativa de compreensão do que seria para ele o pensamento meditativo, que é o mistério. Então, o conceito de mistério seria: eu tenho algo que eu não sei o que é, que pode vir a qualquer momento, que pode afetar todo o meu pensamento calculista, todo o meu pensamento racional. E o ideal para nós, seres humanos, na visão do Heidegger, é que nós estivéssemos sempre abertos ao estado do mistério, estar aberto aos eventos que podem acontecer. Esse seria o pensamento meditativo. É eu aceitar o que não está necessariamente aqui nesse momento. Né? E para isso, o que eu acho interessante é que ele aponta que ele fala, significa notar, observar, ponderar, despertar uma consciência do que realmente está acontecendo ao redor. Né? E aí ele faz essa citação, né, que o pensamento meditativo é o poder de esperar cada tempo. Esperar como faz o fazendeiro aguardando se a semente irá amadurecer e subir. Então, o que é a brincadeira quando ele tenta falar do fazendeiro? Né? E se relaciona um pouco com a ideia do Foucault. Né? Eu posso ter técnicas de como plantar uma semente. Hoje eu tenho, sei lá, conhecimento como principais adubos, como trabalhar a terra, irrigação, enfim, todas as técnicas possíveis. Mas, entre o momento que eu coloco a semente no solo e a semente virar uma muda, eu tenho um período de mistério. Porque X coisas podem acontecer ali que eu não posso prever. Eu tenho que estar aberto a essa condição. Né? E muitas vezes, quando a gente está pensando em música, a gente quer considerar que tudo tem que ser como eu imaginei. Né? E talvez isso é improvisação livre, tenha um pouco dessa quebra, um pouco dessa coisa, desse pensamento meditativo, que eu não necessariamente sei o que vai vir. Então, como é que eu agrego esse pensamento de que talvez venha algo interessante dentro de um universo que eu técnico? Né? É mais ou menos por aí que eu quis seguir a minha ideia de tese. Por favor? Então, eu vou propor os planos de diretrizes e contingências, seguindo esse mesmo processo. Né?
Então, no plano das diretrizes, eu vou ter as regras, as ações previstas, os algoritmos e os recursos projetados por meio de métodos em tempo diferido e que eu posso analisar de forma qualitativa. E, ao mesmo tempo, os planos de contingência envolvem, destacam, né, a imprevisibilidade, as chances, as eventualidades, as formas caóticas e aleatórias de organização sonora e, principalmente, a subjetividade, a tomada de decisão e a adaptabilidade dos agentes. Sobre a questão da música caótica, da música aleatória e tal, isso ainda é algo que eu estou tentando discutir, porque eu acho que não é a mesma coisa. Isso ainda é uma discussão ainda da tese, assim, porque, para mim, uma música imprevista, ela não é a mesma coisa que uma música aleatória. Porque a música aleatória, ela permite que você trabalhe com muitos níveis, a gente pode considerar qualquer coisa, né, se a gente fosse levar numa abordagem semântica. E a imprevista, não. A imprevista, ela, em tese, ela está trabalhando com aquele material imaginado dentro daquele ambiente, né? E aí é que a gente começa a se conectar com a ecocomposição, as práticas ecológicas da música ubíqua, por exemplo, né? Porque a música ubíqua, ela trabalha um pouco, elas têm várias ramificações, né? Vocês já devem ter visto, tem trabalhos à distância, que é um dos pontos que eu vou falar aqui, e tem também essa questão da prática local, o entorno musical, né? Que vem ali das paisagens sonoras, que depois são trabalhados de outro jeito, né? A ecocomposição. E o que eu quis fazer, uma ideia que seria o seguinte, no plano de diretrizes, eu tenho as condições que eu consigo desenvolver que são relacionadas a uma composição. E os planos de contingência, elas podem ser influenciadas também pelo entorno. Eu posso colocar ideias que me incentivam a modificar o meu plano de diretrizes e, ao mesmo tempo, eu posso adicionar eventos que estão ao redor, eventos que estão no entorno, usar essas condições para trabalhar na minha peça. A grande dificuldade entre tentar estabelecer isso é exatamente não tentar deixar descambar para nenhum dos dois. Porque eu acho que esse é o grande barato que seria do desafio da comprovisação. É a gente ter regras que estabeleçam um padrão específico e esses eventos que vão acontecer ao entorno, são eventos imprevistos, tentarem manter um equilíbrio. Mas acontece muito, e eu tive que trabalhar bastante, várias peças sobre isso, onde as contingências acabam desviando e a peça deixa de ter uma questão composicional, ela acaba se tornando uma improvisação livre. Então, é muito difícil equilibrar, na realidade. Então, essa unidade, ela acabou, agora eu consigo ter um controle maior, as últimas peças que eu escrevi, eu tive mais controle sobre isso, mas foi inicialmente bem complexo, assim. Lá, por favor. Então, para definir algumas estratégias para trabalhar os planos de diretrizes e contingências, para tentar achar esse equilíbrio que eu comentei, eu peguei algumas técnicas, né, de outros compositores, de outros improvisadores e comprovisadores, e tentei dar uma adaptada ou desenvolvimento do trabalho para encaixar nesse pensamento que eu tinha em relação à abordagem imprevista, né? Então, por exemplo, o primeiro é o fluxograma de ações, né? Que, como eu comentei, inicialmente é um trabalho do Bhagavad, e ele permite que você coloque em notação uma estrutura que pode ser altamente complexa, pode ser mais simples, e que permite que eu tenha uma ideia central, composicional, mas que não me permita saber exatamente quais são os caminhos em cada vez que vai acontecer a performance. Muda a página para mim, por favor, vamos ter um exemplo depois. Por exemplo, esse é um fluxograma de uma peça minha chamada Cangalha. Esse é o terceiro movimento, tá?
Então, por exemplo, no meio, a gente tem o ponto inicial onde a peça vai acontecer. Então, eu tenho ali mãos e surdo. Então, tem um surdo de X polegadas, X tamanho, não lembro exatamente qual que a gente usou. E ele vai usar as mãos ali e ele vai poder escolher, a princípio, esses 5 caminhos que são os caminhos rosas. Então, por exemplo, vamos supor que ele pegue o caminho superior à esquerda, né? Então, o primeiro ponto, ele vai estar dinâmico, contato preso. Significa que ele vai saber, ele tem a informação de qual é o microfone que ele vai usar para fazer as próximas atividades. Então, ele vai pegar um microfone dinâmico junto com o contato e vai prender no surdo. Aí ele vai seguir, ele vai ter raspagem com os dedos, ou seja, ele vai trabalhar tentando desenvolver algo improvisado e tem que variar a dinâmica entre piano mais um forte piano. A partir dali, ele pode descer, tecnicamente, rápido para o centro, ou ele ir para PA. Eu tenho que achar onde é, que eu já não acho mais, porque é complexo. Enfim. Ou ele pode ir, por exemplo, descer rápido para o aro. Descer rápido para o lento, e aí chega... descer lento, contato. Aí ele vai chegar no contato, ele vai pegar o contato, o microfone de contato, e começar a passar no surdo. Então, eu tenho muitas possibilidades de como acontecer a peça, e tudo vai depender do momento em que ele está... pode voltar, por favor. Do momento da peça e como ele vai querer que faça aquilo, né? E a gente ainda vai assumir que existem outras problemáticas que podem acontecer. Inclusive, eu deixei extremamente complexo que era para ele ter dificuldades de interpretar isso em tempo real. Era uma proposta também. Os ensaios foram muito ruins, inclusive, mas no final até que funcionou. Volta, por favor, André. Aí, outro ponto que eu trabalhei foi o que eu chamei de microestruturas comprovisatórias. Então, a gente tem técnicas que normalmente, tradicionalmente, é chamada de técnicas estendidas, né, na composição. E o que seria, né? No caso específico das técnicas estendidas, ou até técnicas que já sejam mais tradicionais, né? Por exemplo, eu tenho uma peça chamada Lyapunov Time, onde todo mundo começa fazendo, para clarinetes, são 4 clarinetes, e todo mundo começa fazendo trêmulos. E eu indico mais ou menos não a altura de notas, mas a quantidade de intervalos entre os trêmulos, né? Trêmulos mais rápidos e trêmulos mais lentos. E isso faz com que fiquem repetindo, né? Então, ali, o que eu tenho? Eu tenho uma instrução muito clara, trêmulo, muitos instrumentistas vão saber fazer, e que tem uma carga subjetiva, porque não fala exatamente como que eu vou fazer esse trêmulo. Eu posso fazer trêmulos mais rápido, mais lento e tal, fica livre, e a repetição é muito improvável que seja idêntica. Ela é sempre um pouco variante, nunca vai ser totalmente igual. Isso me dá um leque muito, muito interessante para trabalhar esses materiais. Então, por mais que eles façam isso em conjunto, as diferenças, nesse caso, agregam bastante, né? Aí, lógico, tem outras técnicas estendidas na própria peça ali, né, que é raspagem, usar o microfone como instrumento e tal, que podem ser usados também, que possuem essa característica de ter uma informação simples e, ao mesmo tempo, permitir que você improvise em cima. Passa 2, por favor. Aí, outro ponto que a gente tem é o looping comprovisacional, que é baseado no trabalho de causalidade circular do Discípio. O Discípio, ele trabalha com retroalimentação, né? A microfonia. Isso é um trabalho bem interessante, né? Tem abordagens muito válidas. E eu pensei muito próximo disso, mas eu não necessariamente achei que teria que ser uma retroalimentação eletrônica. Às vezes existem peças que tem, o próprio Cangalha tem, mas eu imaginei a retroalimentação do próprio instrumentista. Então, o instrumentista inicia, ele vai repetindo, e por mais que de modo macro
exista uma ideia de repetição que pareça igual, nunca é igual. E isso gera instabilidade no meu sistema, gera planos de contingências que para mim são interessantes, tá? Tá, mas aí eu tinha essas técnicas, que são técnicas bem específicas da composição, o desenvolvimento de peças, de ideias conceituais da composição musical, mas eu precisava de coisas que me ajudassem a entender, ou me ajudassem a tentar analisar de alguma forma, o que acontecia, principalmente nas relações de execução das peças, né? Então, eu encontrei o senso de agenciamento, que é um conceito que vem da cognição, e basicamente ele trabalha com a capacidade de prever ações. Tá? E em música, é muito comum a gente ter essa relação, principalmente através da gestualidade. Né? Existem alguns padrões, por exemplo, sei lá, uma definição de escala. Né? Então, eu estou subindo a diatônica, quando chega na sensível, eu prevejo que pode ir relaxar para a tônica. Né? Essas relações são modos que o nosso corpo, a nossa mente, desenvolve para tentar facilitar a linguagem. É basicamente essa explicação da área de cognição. E em música, por exemplo, se eu escrevo, lá o cara está tocando pequeno no piano, e de repente ele faz um gesto grande, como se ele fosse tocar forte. Eu prevejo que isso vai acontecer, e a partir daí eu posso tomar uma decisão e falar assim, não, eu vou não vou seguir o que ele vai fazer, ou eu vou seguir, eu vou começar a tocar forte também. Sei lá. E vamos dizer que no meio que ele faz esse gesto grande, ele não toca forte, ele toca fraco, toca piano. Isso quebra a minha expectativa de previsão. Quebrando a minha expectativa de previsão, eu proponho algo imprevisto que eu terei mais dificuldade para interagir. Esse tempo de dificuldade é o que a gente vai chamar de dissonância cognitiva na próxima página, por favor. Posso, por favor? Aí, obrigado. Então, a dissonância cognitiva, ela é exatamente a dificuldade, algum nível de dificuldade que eu tenho da percepção, tá? Então, ele foi tocar forte e de repente ele não tocou. O tempo de reação entre eu perceber que ele não tocou forte e como que eu vou agir agora, porque eu esperava que era forte e eu toco forte ou eu não vou tocar, a gente relaciona isso com o termo, relacionado com dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva ela também pode ser associada a alguns aspectos de dificuldade de interpretação, de percepção. Então, por exemplo, se eu tenho vamos supor, eu tenho uma fonte sonora que aparentemente está indicando um som. E, de repente, eu começo a ouvir sons que não parecem vir daquela fonte. Então, sei lá, eu estou ouvindo um som de piano, mas eu estou vendo uma buzina sendo apertada. Então, esse choque entre a fonte sonora e o som cria um probleminha de interpretação. Então, essa adaptação da tomada de decisão é que me interessa, porque me ajuda a estimular o campo de contingências para quebrar um pouco a complexidade, não a complexidade, mas a rigidez da composição. Né? É um pouco isso. E eu faço também a ideia, proponho também a ideia de subjetividade contingencial. Né? A subjetividade contingencial ela é inspirada na música intuitiva do Stockhausen. A música intuitiva é uma abordagem que para muitos pode ser considerada uma comprovisação. Então ele vai trabalhar da seguinte maneira: ele vai escrever frases que não necessariamente possuem lógica, tá? E que os instrumentistas têm que interpretar. Tá? E quanto mais difícil de interpretar, em tese, mais inovador seria o som, segundo o Stockhausen. Tem a palestra inteira dele no YouTube, depois a gente vai ser muito interessante ouvir sobre a música intuitiva. O filho dele, esqueci o nome, trabalha com música intuitiva, é muito interessante também.
eu quis pegar essa mesma ideia, mas como um recurso, a gente vai ver até no estudo de caso, como um recurso para quebrar um pouco os parâmetros da composição. Né? A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente no estudo de caso. Próximo, por favor. Então, a gente vai chegar no estudo de caso agora, que é Ouija para cordas, gestos e internet. Né? A peça foi desenvolvida para quaisquer cordas friccionadas, né, violino, viola, mas ele foi executado, a gente fez vários ensaios com várias formações, mas a gravação que eu fiz foi com uma viola e um cello, sendo que o violista estava nos Estados Unidos e a viola, o cellista estava em São Paulo, perdão, e a viola nos Estados Unidos. Passa a próxima, por favor. Ouija, para quem não sabe, é esse tabuleiro de contatos místicos, né? Que foi ali que surgiu. Ele é originalmente africano, mas surgiu durante ele ganhou notoriedade, né, durante o começo do século XX, primeira metade do século XX ali, quando começou a crescer essa procura pelo né, o metafísico, né, começaram a surgir os primeiros reuniões espíritas, né, muitos contos, né, surgem as coisas, as primeiras histórias de horror, assim, mais abertamente. E o Ouija ganha essa notoriedade, né? Aqui no Brasil, a gente tinha o jogo do copo, né? Que era isso, exatamente isso. Você colocava as letras e tal, todo mundo colocava a mão e ia conduzindo o copo ali para a produção de uma informação de resposta do perguntava para o espírito respondia através das letras, né? E por que me deu esse start, né? Porque eu participei de um simpósio onde se estava discutindo a prática musical à distância, né? Principalmente em tempos de pandemia, né? Que foi o que aconteceu um pouco comigo, porque eu tinha previsão de gravar as minhas peças durante o ano passado e esse ano. E veio pandemia, e eu não consegui gravar nenhuma, então eu tive que começar a gravar online as peças, né? E a abordagem de muitas pessoas desse congresso era que a gente conseguia fazer a mesma coisa, ou chegar muito próximo do que se faz pessoalmente. E eu, particularmente, fui meio crítico a isso, porque eu acho que tem dois fatores que importam muito para os músicos e para os compositores. É o som, né, a qualidade do som. Eu tenho um violino Stradivarius que vale alguns milhões de euros, e aí eu passo pela internet e eu perco 90% do som dele. Então, isso para mim tinha uma importância muito grande, porque né, essa perda sonora, e principalmente quando o pessoal trabalhava com a questão de sincronizar coisas, tocar Mozart via Zoom. Isso para mim não faz sentido, assim, eu acho, não entendo isso muito bem. E também começaram a surgir diversos aplicativos, né? Vamos trabalhar a gente vai zerar o delay e tal. E a gente sabe que é impossível, porque o áudio tem um limite de distância que ele vai determinar. Então, o que eu me propus? Falei, não, vou fazer uma peça que vai explorar outras formas de fazer música online, que também se relaciona com a música ubíqua, né? Essa questão de trabalhar de modo remoto, onipresente, né, no caso. E a ideia de vir o Ouija foi porque nessas reuniões que a gente está tendo, agora a gente já está mais acostumado, né? Mas antes começavam as reuniões, então sempre eu ficava perguntando para ele, tá aí, caiu, e não sei o quê, e parecia muito essa coisa, sabe? Surgiu uma brincadeira durante um encontro do grupo de compositores, falando que parecia essas coisas espíritas, né? Que eu chamando a pessoa, se ela estava saindo ou não. E eu quis brincar com essa questão do Ouija. Passa, por favor. Isso é uma poética, uma metáfora, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz alguns testes antes e eu percebi que, por causa da forma como eu fiz a notação, não necessariamente a música criava
uma esfera, não, uma densidade de um ritual desse tipo, né? Um ritual espiritual. Isso ficou faltando. Havia momentos que não comunicava. Então, eu considerei fazer uma trilha acusmática, né? Uma trilha gravada, para que tentasse manter o equilíbrio entre os instrumentistas, para eles entenderem a tensão que deveria existir na peça. Então eu fiz o seguinte, eu dividi em três materiais, né? Foi a ideia do rádio, do vidro e da voz. O rádio eu fiz, foi uma técnica simples, né? Ruído com granular, para tentar fazer, na verdade tem uma função formal na peça que é para dar o conceito para ele estar começando e estar finalizando. E também essa coisa de ruído, né? De estar iniciando alguma coisa misteriosa e tal. Aí eu usei o vidro, porque imaginei a ideia do copo andando por cima do tabuleiro, né? E eu dividi os sons do vidro em 3 níveis. Sons curtos, ressonantes, sons curtos sem ressonância, sons longos sem raspagem, né? Então eu usei meu dedo, eu mesmo gravei, né? Usei unha, dedo e tal, e arrastando no metal. Aí pensei na voz, que seria a voz do espírito, né? E eu peguei exatamente as 3 palavras, ressonante, vidro e raspagem, e joguei eles numa ferramenta de variação baseada em cadeia de Markov, de texto. E aí ele gera para mim as variações, e aí eu fui criando o áudio a partir da referência de Pan, de como ficava dividido o texto. Depois até, se dá para abrir, dá para mostrar, não é tão relevante assim. E peguei esse texto e joguei. Aí eu pensei em gravar com uma voz humana, tradicional. Só que aí, eu achei que ficou muito natural. Eu queria uma voz um pouco menos. Que envolvia essa questão do computador, da internet, né? A distância e tal. Então eu decidi colocar esse áudio dentro do Google Tradutor e colocar em japonês, porque o Japão também tem essa tradição dos espíritos, de falar com o espírito, é comum na cultura deles. Então eu fui fazendo esses agregados, né, para tentar criar esse universo, né. Faça, por favor. Pode passar. Já falei. Se a gente puder, vamos ouvir um pouquinho só do áudio, né, para vocês entenderem algumas técnicas, por favor. Então, tem áudio nesse aqui? A parte de cima, do lado de eletrônico. Tá. Só para ter uma ideia. Então, eu esqueci de comentar que a voz às vezes foi invertida, às vezes não, né? Essa é a notação, a notação de Ouija, né? Então, o que eu fiz? Eu tentei, eu criei uma coisa que eu chamo de módulos comprovisacionais, que seriam essas letras, né? As letras são, obviamente, também uma metáfora para as letras do Ouija, e que define o seguinte: a princípio, o instrumentista ele pode sair de qualquer ponto, ele começa em qualquer ponto, ele pode começar no A, no H, no E, enfim, e ir para qualquer um no momento que ele quiser, quando ele quiser. E eu dividi em 3 parâmetros para o instrumentista. Então, por exemplo, eu coloquei, pelo exemplo aqui, F.
No F eu tenho PIS, que é psicato, né? Então, não sei se todo mundo sabe, psicato é quando no instrumento de corda se usa o dedo no arco para tocar, né? Então essa técnica, ela se torna muito rápida de ser interpretada e, em tese, fácil de ser feita, né? Obviamente que poderiam ser técnicas mais simples ou mais complexas. Por exemplo, o B eu coloquei ricochete, que é bater o arco sobre as cordas, que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de ser executado, e permite, então, uma ampla possibilidade. Porque, por exemplo, quando eu falo para o cara fazer o psicato, eu não determino como que ele vai fazer o psicato. Ele faz o que ele quiser. Mas eu consigo, quantitativamente, enquanto está acontecendo a performance, saber que ele está na letra F. Porque é muito óbvio perceber. Aí eu fui para níveis de parâmetro, né? Então, por exemplo, na letra A, eu tenho uma escala, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, em sempre na dinâmica de piano. E aí o que acontece? Também eu deixei em letra, em cifra, né? Por causa da relação de letras, né? Discutidas. E, nesse caso, a percepção de quem está vendo ainda existe, porque, em tese, é possível ver a ideia da escala, mas não dá para ter total noção qual escala está sendo feita. Então, a previsão, nesse caso, do que está acontecendo, é menor do que no caso da técnica. Mas eu ainda consigo ter, dependendo do nível do instrumentista, ele consegue ter essas relações. Tá? E, por fim, eu fui para essa influência da música intuitiva com a questão da subjetividade. Então, por exemplo, na letra C, coloca ali, toque como se não houvesse amanhã. Então, assim, tocar como, ok, eu toco como alguma coisa. Tá. Como se não houvesse amanhã, não sei. O instrumentista pode interpretar absolutamente do jeito que ele quiser. Achar que tem que tocar como um maluco, ele toca, se ele quiser tocar, sei lá, enfim. Nesse caso, né, especificamente nesse tipo de coisa, é muito improvável de conseguir ter a previsão, porque eu não sei nenhuma ideia do que o cara vai tocar. Só na cabeça dele que tá rolando aquilo. Mas, em compensação, isso é um impacto de imprevisibilidade muito grande no trabalho. Porque se está no modo escalar, vamos supor, está coletivamente. Então está rolando escala. Quando está rolando escuta, o músico consegue identificar se está a escala, é outra escala, eles conseguem conversar mesmo que a escala não seja a mesma. Músicos treinados, né? Técnica, obviamente, também. Quando está no subjetivo, o cara pode até sacar que está subjetivo, mas não necessariamente vai acontecer. O que está rolando e tal. Então, acho meio que um equilíbrio nisso, né? E eu quis explorar isso colocando de uma forma... E a ideia inicial nem era desligar o som, né? Era que os dois tocassem se ouvindo e se vendo. Só que aí eu quis explorar isso de uma forma experimental e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tocar a música sem necessariamente vocês se ouvirem. Bom, vocês vão ficar no Zoom, os dois desligam o áudio, vocês vão estar se vendo e tal, e vamos ver como é que funciona essa interação entre vocês. Né? Passa, por favor? Pode passar os modos de diretriz. No lado esquerdo, o primeiro vídeo, é só uma demonstração, é só um pedacinho, pode colocar e dar um pulinho só para mostrar que eles estão tocando sem se ouvir, né? Então, som nenhum. Tá? Okay. É para ser sem som mesmo? É para ser sem som, que foi como eles interagiram. Um enxergava o outro tocando, mas sem som, desse jeito. Uhum. Tá? E aí na outra, se a gente puder ouvir, são 5 minutinhos, vamos para a gente ouvir a peça para vocês verem como é interessante alguns detalhes.
Então, né, acho que deu para perceber vários detalhes, né? Primeiro que eu acho que soou terror, esse era o objetivo. Então, com alguns momentos, né, mais melódicos ali, onde surgiram a parte das escalas, né? E ficou bem claro que em alguns momentos eles trabalham muito em conjunto, né? Principalmente na questão técnica, quando eles trabalham ali com... Desculpa. Trabalham com overpressure, né? Eles seguem o mesmo padrão. Quando tem psiquiatra, eles trabalham com psiquiatra. Inclusive, na próxima página, por favor, Leandro. Eu fiz
eu fiz essa análise, né? Cataloguei essa divisão. Isso é aquilo que eu estava comentando, né, sobre as divisões, né, da parte técnica, os parâmetros musicais, as relações subjetivas, né. Pode pular mais um, por favor. Então, por exemplo, na sessão 1, desculpa, eu não comentei, a gente gravou várias sessões, mas a gente considerou como performance 2 sessões. E a que vocês ouviram foi a segunda sessão. E tanto na primeira quanto na segunda sessão, teve vários momentos, né, de similaridades, que são essas relações que eu comentei, né. Então, por favor, Leandro, põe 10:33, uma demonstração de similaridade. Projeto Ouija, agenciamento e relações. Vamos apontar na seção 1. Tem um aspecto melódico, né? Interessante que o violista faz a escala e coloca um trêmulo. Não está escrito trêmulo, né? Mas estava livre a escala e ele decidiu colocar a tecla. Movimento ali também. E o que a gente... agora pula para 12:25, por favor. Ou... Na seção 2. Seção 1. A gente percebeu que houve um aumento, uma relação também com a trilha que está gravada. Então, quando a dinâmica da trilha aumenta, eles aumentam a dinâmica. Quando diminui, eles também diminuem. Não posso, por favor? Então, uma coisa que a gente levantou, né, que foi interessante de observar, assim, basicamente, por mais que aconteceram essas relações de interatividade entre a pessoa e entre as pessoas, né, entre os músicos e a trilha, foi quase 90% o enfoque foi no outro músico, né? E é um negócio, uma coisa meio complicada, eu não diria, mas a gente não esperava, porque a gente assume que música está relacionada a som, a troca sonora, como que eu vou interagir com o som. Mas nesse caso, eles não se ouviam, mas ouviam a trilha. Mas eles decidiram interagir muito mais com os gestos, com o outro ser humano, do que pela trilha. E a hipótese que a gente levanta é que é a relação de troca de interatividade. Porque com a trilha, eu tenho aquilo, o impacto que a trilha me dá, mas eu não consigo afetar a trilha. Agora, a minha troca de interação com outra pessoa, mesmo que ela não tenha total percepção do que eu estou fazendo, pode ser que influencie ela. Então, é possível que essa troca tenha, essa ideia de focar na pessoa, mesmo sem se ouvir, tenha vindo disso, dessa tentativa de gerar input. É mais ou menos essa é uma proposta de tese do que poderia ter acontecido, né? Lógico que tem que investigar isso mais... foi superficial, mas a princípio foi diferente, foi uma coisa que a gente não esperava de ter visto. Música não precisa de som. Né? Projeto Ouija, agenciamento. Pode pular, por favor. Pular isso? Pula, por favor, pode pular. Então, aí a gente fez essa análise de modo mais quantitativo, relacionando essas trocas de ações que eles fizeram, né, mais técnicos, mais parâmetros musicais e tal. E fizemos entrevistas para tentar entender mais ou menos como que eles trabalharam as interações, né. E aí que a gente conseguiu realmente perceber
essas relações, né? Por exemplo, né, o performer A, quando a gente B estava fazendo psicato, eu estava longe dele, então ele estava numa letra muito longe da letra F, eu acho. Modular, isso. Contém psicatos e dinâmica, e fiquei pensando para onde eu vou, e foi assim, foi meio que tentando me achar, o que eu colocava fazer com possibilidade perto de mim. Então, não necessariamente, quando você tem um outro recurso da anotação, você conseguia perceber o que o outro fazia, mas decidia talvez ficar na sua, porque aquele momento não era a hora de chegar porque eu estava muito longe, então talvez não ia casar. Essa é uma outra hipótese que a gente levantou, que quando alguma ação mais complexa como essa acontece, há uma tendência dos músculos relacionarem que algo deveria casar ou não melhor, né, ia dar certo, mas melhor ou não. E isso parece estar muito mais relacionado a um pensamento composicional, né? Porque na ideia de tocar uma peça composicional é que aquela música tem que dar certo baseado naquilo que está escrito. Enquanto que improvisadores livres, por exemplo, não vão pensar nisso. Até podem pensar, mas isso não é uma premissa, né? As escolhas acontecem em tempo real. Então, isso é uma coisa que possivelmente no futuro eu tenho que tentar adequar, fazer com que as relações de interpretação sejam menos consideradas como composição. Entendeu? Um outro ponto interessante também. Pode pular, por favor. Eu já falei. Mesma coisa, pode pular, por favor. Está relacionado à mesma coisa. Vamos pular para conseguir falar do próximo. Pode pular, por favor. Ou para o próximo estudo de caso. Aqui eu vou reduzir um pouquinho, porque eu estou com 10 minutos ali para falar desse estudo de caso, e basicamente, então ele está mais curtinho, até como estava comentando aqui antes, alguém pediu, queria ver o algoritmo que eu usei. O PD Extended teve um probleminha, né, ele parou de ser continuado, e então algumas funcionalidades pararam de funcionar no meu patch, eu estou atualizando ele, depois se alguém quiser, quando terminar, eu posso disponibilizar para quem quiser ver e tal. Então, o Markarian 335 foi uma peça que eu escrevi para contrabaixo e webcam. Né? Markarian é um buraco negro, tá? Que foi, acho que em 2017, se não for a memória, a NASA fotografou um objeto saindo desse buraco negro. E, em tese, né, tudo que a gente sabia, né, sobre buracos negros até o momento, dizia que nada conseguia fugir do buraco negro, nem a luz. E aí esse objeto ainda é um grande mistério, ainda está sendo, sei lá, discutido pelos físicos teóricos e tal, para tentar entender o que era esse objeto. E eu achei muito interessante a notícia e falei, não, quero fazer algo parecido, de alguma forma tentar achar algum nível de poética sobre isso, né? E então eu imaginei um buraco negro massivo, né, supermassivo. Eu falei, vou escolher um contrabaixo, que é um instrumento grave, para criar esse feeling de peso, né? E imaginei uma massa sonora muito complexa, onde o contrabaixo tenta fugir dessa massa complexa, ou a massa complexa tenta fugir, não sei ao certo, na verdade, né? E aí eu quis fazer o seguinte, eu quis fazer uma peça que envolvesse live electronics e instrumento, né, uma peça mista, mas eu decidi colocar uma webcam para fazer a captação do sinal dos gestos do contrabaixo, gestos do instrumentista no contrabaixo. Né? Então eu coloco uma webcam na parte de cima e faço essa captação. Faço, por favor, olhando. Antes disso, né? Chegando na webcam, esqueci a ordem. Essa é a anotação. Então, o que eu fiz? Eu procurei algumas ideias sobre o buraco negro, sobre som e tal, e eu encontrei os sons do buraco negro, né? De buracos negros. E os sons não são, musicalmente, não são tão interessantes assim, são sons bem simples, mas eu achei muito interessante o espectrograma que foi produzido para focar, para demonstrar o som, né? E esses dois, né, o Lingo Livingstone e o Hanford,
eles são 2 satélites que captaram e fizeram esse espectrograma. Aí o espectrograma é na horizontal, eu coloquei na vertical, né? E fiz o seguinte, eu tracei a frequência, aumentei ali, pintei, né? E dividi verde, vermelho e azul baseado no corpo do contrabaixo. Então a parte verde é perto do talon, né, do contrabaixo, a parte vermelha mais ou menos no meio e a parte azul na parte lá de baixo, a base, né, a ponte do contrabaixo. E o símbolo de frequência se relaciona ao arco, ao movimento do arco. Então, quando está mais escuro, mais forte, a dinâmica aumenta. Quando está mais fraquinho, a dinâmica diminui, né? Ali, ainda, essa anotação antiga, não atualizei ainda, mas do lado esquerdo eu tenho 2 cordas. São a corda Mi e a corda Lá do contrabaixo. No lado direito, seriam a corda Ré e a corda Ré e Sol do contrabaixo. Então, o instrumentista pode migrar de corda, tá? De cordas, né, de lado, de satélite, como se fossem captações diferentes do satélite, trabalhando com essa questão da mão esquerda, do arco sobre. Então, não é uma peça composta para a mão direita, para a mão esquerda, perdão, e sim para o arco, né? O enfoque é o arco. Vou passar, por favor. Então, foi o que eu comentei, pode passar. Acho que a única coisa que eu esqueci de falar é que não tem tempo, né? Pode repetir, pode ficar o tempo que quiser em cada lado, é livre para o instrumentista. Aí na parte do Live Electronics, eu fiz o seguinte, eu desenvolvi esse algoritmo em PD, e aí o que aconteceu? A webcam, ela fazia captações em 3 eixos, né? Que era horizontal, a vertical e por aproximação. E eu fiz uma divisão desses 3 canais que iam para o protocolo MIDI, que pegava altura, duração, eu não lembro, acho que dinâmica, não lembro exatamente. E a partir dessas 3, os gestos que eram captados pela webcam, eu fiz alguns cálculozinhos ali, só para reduzir algumas coisas, eu alterava o protocolo MIDI, e através do protocolo MIDI eu acessava samples. Só que, por mais que fizesse cálculos, assim, eu tive ajuda até de outras pessoas para fazer, porque eu sou da música, a gente não conseguia ter um resultado específico, assim, tipo, se eu mover para frente, vai tocar esse som, então, se eu mover para a esquerda, vai tocar então a gente não conseguia achar esse nível de precisão. E aí eu peguei e falei assim, não, então tudo bem, vai ser uma coisa imprevista, já tem a ver com o que eu estava fazendo, então a gente vai assumir essa dificuldade de captação da webcam, que é natural dela, talvez uma webcam melhor consiga ter uma definição mais interessante, e foi aí que eu decidi colocar no instrumento, porque aí, colocando a webcam no instrumento, eu tinha o movimento do corpo do contrabaixo que o músico usava, que afetava na sonoridade. E aí a gente teve algumas relações muito interessantes. O rapaz que tocou essa peça, ele é da improvisação livre. O doutorado dele é improvisação livre. E é interessante como muda a cabeça do cara, porque ele é da improvisação. Então, ele começa a tentar achar outras abordagens e que acaba fazendo com que a peça fique da improvisação livre e não da composição. Então, por exemplo, embora existisse essa coisa caótica de qual som que vai vir, a mudança de samples, existia um tempo que eu determinei de mudança de sample. E o que acontecia é que ele começou a sacar a mudança. Então ele sabia que era a cada 45 segundos que mudava. Então, por mais que ele não sabia exatamente o som que ia vir, mas ele sabia que ia ter uma mudança mais drástica. Então ele se preparava para isso. Então eu tive que criar um outro algoritmo para mudar aleatoriamente o tempo do sample para evitar que ele prevesse esses fatores. Então foi bem interessante. E inclusive ele chegou num determinado ponto que ele decidiu fazer uma abordagem que eu achei legal, acabei deixando, que
que é ele usar o próprio instrumento balançando para gerar os sons e tentar controlar os sons. Passa, por favor. Se a gente não vai ouvir inteiro, é só um pedacinho para vocês terem noção. Continua passando? Pode passar. Pode pôr lá para o meio. Essa é uma apresentação maior, a gravação não está muito legal, mas dá para vocês terem... Aí, como era uma webcam, eu conseguia também fazer a projeção da cena no contrabaixo, né? Pode colar um pouquinho? Só mais para pegar um momento diferente. Nesse momento ele está usando o contrabaixo, como forma de gerar som. Ok. Passar, por favor. Basicamente, esse é um modelo que foi desenvolvido, não é o algoritmo propriamente dito, mas é um modelo de como funciona a peça, né? Então, a parte inferior ele sai da partitura gráfica, influencia, tem uma questão da improvisação livre, que foi esse ponto que eu coloquei, essa interação que vai para o webcam, passa pelo algoritmo, tem essa parametrização, vai para o MIDI e vai para a interface. E além disso, eu tenho os processamentos e uma trilha acusmática que eu coloco no final. Então, e a projeção também. Então, esse é meio que o modelo da peça, né? Pode passar também. Então, aquilo que eu comentei, né, que os músicos com habilidade de improvisação livre acabam tendo uma outra forma de interpretar as comprovisações, né? Então, tem que ter mais cuidado com eles quando a gente vai escrever, porque eles tendem a ir para locais mais livres, literalmente. Então, é interessante ter essa preocupação. Aí, e do corpo do instrumento que eu tinha comentado. Pode passar também. Eu falei. Então, assim, o que a gente chega, né? Então, a comprovisação, ela, para mim, ela abre muitas possibilidades, né? Óbvio que, como eu estou no doutorado, eu estou no doutorado focado em processos criativos e com um enfoque de música contemporânea, né? Eu tenho que meio que me adaptar a esse universo porque é o que é exigido, né? Mas os conceitos, eles podem ser aplicados em muitos níveis, né? Eu vi que algumas perguntas se envolvem muito em relação à educação musical e a relação dos leigos, que também é uma área importante no UBMUS, né? Eu acho que alguns fatores, eles podem ser muito propícios para isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma aula de educação musical, relações subjetivas, as ideias das frases subjetivas, elas funcionam muito bem com leigos e com quem está iniciando a educação musical, né? Porque, inclusive, instiga questões que vão além da necessidade técnica, né? Eu tenho uma outra peça que ela é feita para celulares, e a gente chamou vários instrumentistas e leigos para tocar. O que a gente percebeu é que, e todos eles tinham essas frases, cada um ganhava uma frase subjetiva e tinham que tocar. E o que a gente percebeu é que houve um nivelamento técnico, que não fazia tanta diferença. O instrumento foi descoberto meio que quase na hora. E as frases não ajudavam a você elaborar uma relação direta com os processos tradicionais de música, né? Porque aqui talvez a gente esteja pensando em uma outra abordagem além da música tradicional, né? Até teve uma discussão que surgiu na palestra da Helena, né, sobre essa ideia do que é música, né? Eu até brinquei que para mim, o UBMUS ele empurra um pouco essa relação do que é a música, né? Ele não tem... por isso que é tão difícil dar uma definição, eu acho. Porque música é o quê? É música, né? Você abriu o livro lá de teoria musical
a gente aprende no conservatório, música é a organização dos sons. Né? É a definição do que é música. Será que é a mesma definição que eu tenho nesse universo? Não sei se é. Mais para mim é mais complexo, é uma discussão que vai além das abordagens. Tanto é que a gente tenta trabalhar, inclusive, com a relação dos paradigmas instrumentais, né? Embora o meu trabalho envolva, eu tenho que escrever músicas para instrumento, em vários momentos, o que eu quis fazer? Eu quis tirar um pouco o poder do instrumentista, propor coisas que ele vai perder o controle, vai ser uma ações imprevisíveis que vai deixar ele fora da tradição, ele não tem esse recurso da tradição para ele resolver. Então, eu acho que é possível, sim, a comprovisação ela tem muitas possibilidades, desde que ela seja pensada dessa forma, né? Que ela não caia nessa ideia de que tudo... eu não sei exatamente o que é vir improvisação livre, que, por mais que tentem defender, muitas vezes a improvisação livre acaba acontecendo isso, ela acaba sendo muito repetitiva até. E a composição formal que acaba eliminando muita gente de conseguir tocar. Né? Então, acho que esse é um ponto... meu ponto... eu acho que é mais válido nessa pesquisa toda. É isso. Muito obrigado. Valeu. Passei E agora? Bebe uma aguinha aí, dá aquela descansada. Vou parar aqui a apresentação. Pessoal, eu sei que algumas outras pessoas... eu já passei as perguntas, acho que ele, ao longo da fala, já foi fazendo, mas eu sei que novas surgiram, né? A Yasmin, por exemplo, ela colocou uma aqui, Luzilei. Botou até no chat. E quem tiver outras perguntas, por favor, levanta a mão, tá, gente? Aí eu vou na ordem. A Yasmin colocou o seguinte... Aliás, Yasmin, você quer fazer a pergunta? Posso ler aqui, né? Vai lá, faça aí. Deixa eu abrir aqui o chat. Bom, como prever a tomada de decisão pelo gestual quando se toca com botões, móveis, enfim, seria isso. Então, aí, no caso, eu foquei muito na questão instrumental, porque a gente tem uma tradição do gesto. Né? Quando talvez estejamos abordando uma outra perspectiva, uma perspectiva da música eletrônica, né? Talvez tenha que criar um objeto que seja senso comum. Né? É complexa a pergunta porque eu acho que ela não foi testada dessa forma, mas talvez seja essa uma possibilidade, da gente talvez criar mecanismos. Ou até algumas coisas não. Por exemplo, se eu estou vendo uma mesa de controle e eu sei mais ou menos aonde é o volume, eu vejo o cara movimentando o volume para cima e para baixo, eu consigo mais ou menos deduzir. Né? Vai aumentar a dinâmica. Então, se eu tenho acesso visual, talvez me ajude a relacionar o aspecto gestual. Mas sim, é uma outra abordagem, mas que pode ser pensada, né? Pode ser possivelmente adaptada, sim. Dando meus 2 centavos aqui eu imagino assim, a questão da comunicação, do gestual como uma antecipação de uma comunicação, né? E muitas vezes intencional, outras não intencional. E quando a gente não tem a questão da intencionalidade tão preponderante assim, a gente estabelece-se justamente um gestual, muitas vezes ali, uma banda tocando, um olhando para o outro, né? E no olhar, no balançar de cabeça, você antecipa aquela comunicação. Quando, né, os gestos não são exagerados, são nominalistas, como apertar um botão, como a Yasmin ponderou. Eu acho que isso aí se aplica não só à música, mas diversos contextos, né? Você perguntar para qualquer motociclista se ele olha a seta do carro, se ele olha para onde o pneu está girando, ele vai te dizer que ele ignora a seta, né? Porque as pessoas, a diferença entre a vida e a morte dele, ele vai olhar para o que de fato faz o carro girar, que é o pneu, né? Então, acho que é uma reflexão que pode responder um pouco. O que eu acho interessante é que
essa abordagem de pensar dessa forma ainda estava longe da música, né? Essas relações humanas a gente geralmente deixa meio que fora, né? Acho que foi isso que foi interessante, porque a gente vai fazer uma análise de uma música, a gente vai analisar os padrões, vai analisar harmonicamente, melodicamente, mas talvez tenham coisas ali que acontecem que estão fora desse parâmetro e a gente precisa achar um jeito de tentar entender como é que isso funciona. Então, meio que a abordagem de tentar essas possibilidades de previsão, né, que está relacionada exatamente a essas ideias de comunicação, estão aí, né? A leitura a gente consegue ter. Pessoal, alguém quer uma pergunta? Eu tenho umas perguntas para fazer aqui, eu sei que vocês mandaram algumas. Alguém quer buscar da sua base alguma pergunta que não tenha sido respondida ainda? Antes de eu abordar a minha, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Enquanto isso, eu vou dar uma provocada aqui no Luzley. Quando você colocou a questão lá do paralelo da vida com a comprovisação, né? Eu achei aquela reflexão muito, muito interessante. Aí eu parei pensando, eu acho que, será que viver é comprovisar? Né? Porque, olha só, no sentido de que, e aí você falando, eu fui refletindo mais, né? Obviamente que os planos, eles são limitados, né? Eles são, quanto mais distante, né, o tiro, maior a chance de você errar, né? Com pequenos desvios, né? A velocidade do vento, tal, alguma coisinha vai fazer, né, mudar 1 milímetro perto de você, mas lá na frente chega a 100 metros do alvo. Então, assim, obviamente que os imprevistos ocorrem. E todos nós sabemos lidar com os imprevistos. E aí entra a questão da improvisação para mudar a forma de muitas vezes chegar no alvo. A pergunta, né, e aí também vai do perfil de cada pessoa. Né? Tem aquelas pessoas que, ou pelo menos assim pregam, que vão de acordo com a maré. Elas evitam, muitas vezes, fazer os planos. Elas querem viver o hoje. Né? Tem aqueles que são mais, né, analíticos, eles só querem fazer e piram. Né? Eles têm uma dificuldade muito grande de adaptar. Você tá me ouvindo, Luzley? Tá piscando aqui. Voltei? Ok, a última coisa que você ouviu foi? Eu ouvi, não cortou o áudio, só cortou o vídeo. Então, e, obviamente, tem aqueles que têm uma dificuldade muito grande, né, em justamente ir nessa, deixar, né, deixa a vida me levar, né, e piram, né, com essa possibilidade, né, que são extremamente analíticos e preditivos e tal. Justamente, talvez, por isso entregar uma dificuldade de ajuste dessa pessoa, né? Mas, seja qual for o seu perfil aí, me parece que o imprevisto, a improvisação está sempre em função do alvo. O alvo, ele muda muito menos do que os caminhos que levam até ele. Né? E aí, como traçar esse paralelo também no seu sentido? Você, quando começa uma peça, né, uma atividade de comprovisação, você tem um alvo mais ou menos delimitado? Sim, né? Que é a parte da comprovisação. E isso não vai mudar, né? Eu acho que, no caso, o plano, né? O plano é a composição. Então, o alvo que você está se referindo é a ideia composicional. Então, o que eu tenho pensado, no começo, isso foi que eu venho da composição, né? Então, o meu grande conflito com meus ex-professores agora foi esse. Os caras queriam que eu fizesse composições restritas e tal, e já não era mais meu barato, né? E no começo foi exatamente essa dificuldade. Tá, mas toda vez, uma frase muito legal do Silvio, ele virou para mim e falou, ele assistiu uma peça minha, ele falou assim, cara, eu gostei muito, mas você arrisca demais, não tem necessidade. Por quê? Porque ele assistiu o ensaio e a apresentação foi totalmente diferente do ensaio. E acontece muitas vezes de funcionar bem e outras funcionar muito mal. A gravação que eu tenho do Hope é bem interessante. A peça tem 8 minutos. A comprovisação, em tese, teria 8 minutos. Mas ela terminou com 20. Porque a gente tinha uma regra que foi determinada, que quem determinava os tempos era o percussionista. E ele simplesmente
ignorou porque ele estava gostando da improvisação. E foi aumentando, e foi aumentando. Então, a minha meta, assim, é sempre achar a estética, achar essa poética, que vai tentar manter o equilíbrio da peça. Por exemplo, aqui no Ija, eu queria que ela soasse como terror. Então, esse é o meu objetivo final, minha meta. Como isso vai acontecer, eu vou, às vezes, colocar mais regras, menos regras, para que ela seja mais reprodutível também. E tem isso também. Se eu dificulto muito, ela não é executada. Então, eu tenho que lidar com vários problemas, várias contingências, inclusive. Entendi. Então, a parte da composição sempre pressupõe um plano. Tem que ter um plano, porque é a parte da composição, né? E você muda ali os caminhos que chegam até o plano. E aí, nesse sentido, a Lara está perguntando o seguinte: o resultado da ecoprovisação estaria mais próximo da arte experimental? Essa é uma pergunta muito complexa. Porque... Aí, assim, ela continua, né? Mesmo tendo consciência de uma prévia composição, poderia ser comparada a um happening artístico ou um flash mob online? É difícil fazer essas conexões, porque cada um tem a sua... Cada movimento artístico tem uma característica muito específica, mas que... por exemplo, o Bhagawat, ele fala que qualquer música, qualquer peça, pode ser entendida como uma comprovisação. Porque quando eu vou compor, eu tento improvisar, e aí poderia ser eu usar essas ideias de improvisação e depois virar uma composição, ou ao contrário, ser uma composição aberta. No caso dizer que a experimental, a música experimental, eu, particularmente, tenho uma visão que a música experimental, ela não prevê um fim. Então, na minha perspectiva de comprovisação, eu acho que não. Porque sei lá, vamos supor, eu considero uma improvisação livre, eu considero como uma prática experimental. Então, a improvisação livre, eu me reúno com um coletivo e vou tocar. Eu não prevejo como que vai ser, não tem essa estética. Eu acho que o experimental tem um pouco disso. Eu inclusive, gosto disso até. Mas eu acho que na comprovisação ainda tenho a questão do pensamento calculista. Eu não ignorei o pensamento calculista. Eu só tenho esse outro pensamento que pode gerar formas diferentes. Mas não sei, a minha perspectiva pode ser que sim. Mas eu acho, aparentemente, eu não acho que não. Quer complementar, Lara? Sim, eu fiquei pensando na coisa do happening, porque ele também tem no happening artístico, ele também tem tipo um guia, né, uma ideia inicial, um roteiro, algo assim, e a coisa meio que vai ser improvisada no momento. E justamente foi só porque a minha área é mais voltada para as artes visuais e o sonoro, não exatamente o musical. Então eu fico pensando como isso funcionaria nessa área sonora sem ter os parâmetros musicais muito colocados aí para quem vai executar e também para quem vai assistir, né? Um público leigo, como poderia apreciar esse trabalho, assim, voltado mais para a arte, porque é a área que eu estudo mais, mesmo sendo no campo sonoro. Eu acho que o happening... o happening talvez se aproxime um pouco, mas eu acho que, por mais que seja improvisado, né, o happening ele talvez tenha uma diretriz... eu acho que sim, talvez esteja próximo, sim. Eu não vejo... na verdade, eu não trabalho muito com happening, então eu não posso dar uma afirmação muito completa sobre isso. Mas eu imagino que no happening você organiza o local e algumas ideias. Mas eu não sei se existe um padrão estético por trás do que vai acontecer no happening. Eu acho que o happening tem um foco no impacto que vai acontecer. É o que eu vejo, é os que eu assisti. Assim. O impacto que vai acontecer naquele momento. Né? É aquilo que acontece. Né? Tem uma relação maior com o público, né? Como essa exato. apresentação musical teria essa relação com o público? Ela acontece ou é mais dentro do campo fechado dos músicos e improvisadores?
Ela foi desenvolvida mais, como eu disse, né, meu trabalho nessa pesquisa ela está muito mais voltada para o mundo mais da música contemporânea, para músicos profissionais, para improvisadores e tal. E o público é esse mesmo público, né? Quem vai nos concertos são pessoas que gostam de concertos de música contemporânea, de improvisações livres e tal. Talvez para um público leigo teria que reduzir essas possibilidades, né? Para que houvesse uma introdução de... Eu acredito, eu fiz uma peça recente para clarinete e celulares, onde eu passei vários samples de áudio via WhatsApp, a um grupo de WhatsApp, e todas as pessoas que entravam na sala acessavam o WhatsApp e conseguiam tocar. Eu acho que nesse nível de improvisação que a gente está trabalhando, talvez as pessoas conseguirem tocar de alguma forma, interagir de alguma forma, eu acho que é até mais relevante do que a gente pensar numa forma de, sei lá... Vamos pegar o exemplo do Fernando ali. Os concertos do Fernando dão pouquíssimas pessoas, porque é muito complexo, assim, então... não são... Aí, geralmente, a peça dele é colocada na frente de outras peças. Toca Fernando, depois toca Beethoven. Por causa disso. Então, eu acho que esse é um problema da arte contemporânea, da música contemporânea. A gente ainda não conseguiu achar essa linguagem mais... Eu acho que isso aí pode ser possível. Eu fico lembrando de um vídeo famoso do John Cage num programa de televisão, que as pessoas morrem de rir dele fazendo som com objetos do cotidiano. Eu acho que, né, não é assim tão difícil, ao mesmo tempo dá para fazer, né? Dá para introduzir. O Cage era um grande... como o próprio professor dele, né, o Schoenberg, falava, ele não era um compositor, né, ele era um criador. Então, ele tinha outros acessos que eu acho que ajudaram ele muito, né? Mas eu acho que é um assunto, um tópico bem complexo mesmo. A gente tem discutido um pouco isso lá na USP sobre a avalia da música que a gente está fazendo um pouco, né? Então, isso acho que poderia, no futuro, gerar uma... Eu posso pensar nisso no futuro, escrever com improvisações mais acessíveis, talvez, né? Isso aí. Tá ótimo, legal. Acessíveis para o público, né? Acessíveis para o público mais tradicional. Eu gosto. Eu que já sou um pouco assim, eu gosto. Desculpa, Lara. A complementação da Lara me fez lembrar de algumas falas mesmo a galera não completo leigos, né, mas o pessoal mais da computação do que da música. E uma crítica assim, legal, música para entender, não é música para ouvir, né? Ou seja, aprecia a música tal qual ele aprecia qualquer outra peça de engenharia, né? A beleza de um software bem escrito, né? de um super esportivo, né? De um carro, de uma moto, um carro super esportivo para quem curte mecânica, que vê lá soluções de engenharia e vê naquilo uma obra de arte, né? E muitos ali negam que exista arte ali por ser uma coisa muito, enfim, racional, premeditada e tal. Como é que você consegue, enfim, driblar, ou se há algum tipo de preocupação nesse tipo de crítica, do ponto de vista da música ubíqua e também na comprovisação? Então, no caso depende muito, eu vejo isso como uma coisa muito interessante, assim, né? O meio em que você está vai te arrastando para esses universos mais profundos da arte da música, né? Então, meio que você vai se acostumando, porque assim, existe também a crítica pelo outro lado, que talvez não seja tão comum para as pessoas. Por exemplo, se eu sou um compositor atual e eu componho, por exemplo, uma peça em dó maior, uma sonata em dó maior, eu vou ser criticado pelos atuais compositores. Porque isso já foi feito e eu não vou fazer melhor que eles. Então, existe essa outra perspectiva. Então, tudo depende muito do grupo em que você está, né? Essa aceitação do grupo, né? Isso nunca muda. Então, para um universo onde as pessoas estão familiarizadas à improvisação,
a música contemporânea, nos seus níveis mais malucos, né? O meu é bem light, inclusive. Vocês terem noção, teve uma vez, qual foi? Não sei, foi acho que foi o SIM, que foi o Simpósio de Música Nova. E uma das críticas que eu recebi foi que a minha música era pop. Então, existem essas inversões de perspectiva a partir do grupo em que você está, né? Então, eu acho que tudo tem a ver um pouco com aquilo que, por exemplo, vamos supor, se eu for fazer a mesma comprovação, eu for trabalhar com sistemas, sei lá, um sistema tonal, é possível? É possível. Só que depois eu não vou saber se aquilo vai ter uma diferença tão grande de simplesmente ser um jazz session, sabe? Pode ser muito parecido. Eu tenho um standard de improviso em cima, e aí? É muito parecido. Então, talvez você tenha que fugir um pouco de alguns parâmetros para tentar fazer com que apareçam estímulos diferentes. Que é o que eu acho que aconteceu em Ouija, por exemplo, ou em Hope. E surgiram comportamentos humanos que não são esperados. Eu acho que é esse que virou meu barato. Assim. Fugir. Porque se eu proponho coisas que são escala, harmonia, eu tenho um resultado muito convencional. Eu particularmente, já não tenho mais tanto interesse nisso. Mas você tem uma preocupação estética. Eu tenho uma preocupação estética. Eu acho que quando o pessoal criticou o lance do pop... A Marcarian foi que você fez em São João do Rei, não foi? Foi. Eu lembro das críticas do pessoal lá que eu vi, eu estava na plateia, né? E o pessoal elogiou bastante, justamente por ela não ser essa música somente depois que você explicou ela, né? Que o pessoal falou, olha, e ainda tem algo por trás, porque ela soou, esteticamente ela era uma peça muito atraente, né? Então, mas a nem ideia... sempre é verdade, né, cara? Tem galera que faz só pela beleza do fundamento, do entendimento por trás. Eu acho que assim... Então, eu particularmente o que eu penso é o seguinte, eu bolo a ideia. Para mim tem que ter uma ideia que vai ligar o todo, né? Eu estou trabalhando numa peça agora, que talvez seja a peça mais importante que eu estou trabalhando, e eu trabalhei até hoje, e é uma encomenda de uma universidade americana e tal, e eu não consegui escrever. Eu fiquei uns 6 meses sem conseguir escrever, porque eu não conseguia achar uma coisa que ligava. Eu tinha as ideias técnicas, eu sabia a técnica que eu queria usar, tal, mas eu não conseguia escrever. Aí eu vi um documentário, um trecho de um documentário sobre o cubo, o Tesseract, né? Aquilo me ligou na hora, então eu tinha a estética. Na hora eu já fui, bolei o algoritmo que tinha um quadrado, um cubo, e já comecei a ligar as coisas e fazer sonoridades. Porque isso eu acho que ajuda a conectar a música contemporânea. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente não... vamos supor, voltar no metal contemporâneo, a música moderna, a música serial, né? Eu, por exemplo, acho um saco. Eu não consigo ouvir música serial. Porque ela é muito abstrata. A música normalmente é abstrata, mas você fica ouvindo ping-pong, 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 tanto é que não funcionou mesmo. Muita gente concorda que não funcionou. Então, para mim, eu preciso que exista essa base estética, que vai mostrar para as pessoas vai mostrar a ideia musical, artística, né? E ao mesmo tempo, depois, se você vai analisar, você vai ver que tem muito mais coisa ali por trás que parecia que não tinha. Né? Eu tenho um ídolo, né? Que para mim, Da Vinci é um dos maiores, é o maior artista de todos os tempos. Porque, vamos supor, ele fez... Por que a Mona Lisa é talvez a obra mais famosa, né? O quadro mais famoso? Porque ela afeta muitas pessoas. Ela pode ser simplesmente uma mulher ali, dando meio sorriso. Agora, se você é crítico, você enxerga crítico artístico, você enxerga as técnicas que ele usou, o tipo de tinta que foi feito, enfim, todas as possibilidades. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que se você encontra um modo estético, fica mais humano, né? Meio que é mais acessível. Mas isso nem sempre é possível, né?
A estética é só uma das camadas, né? Exatamente. Olha só, existe aqui o Fabrício, ele fez uma pergunta aqui que a gente tinha conversado antes, que um dos objetivos da música ao bico seria integrar o leigo, tá? E que, observando-se o cenário musical, observa-se também uma diferença importante entre o tipo de música que as pessoas normalmente ouvem e o tipo de música feito pela UBMUS. E aí que está perguntando se existe alguma proposta no sentido de se tentar aproximar o leigo da linguagem sonora explorada pela música ao bico, seja ela lá qual for. Esse é talvez sei lá, o grande objetivo, né? Sei. Acho que esse talvez seja o grande objetivo. Fabrício, quer complementar? Não, tranquilo, é isso mesmo. É isso aí. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que tem um pouco da... Quer ver um exemplo, né? A paisagem sonora. A paisagem sonora é um estilo musical que para mim sempre foi uma grande questão. Assim, eu nunca entendi muito bem por que ela afeta um grande público, né? E a única explicação que eu consigo encontrar aqui é porque ela é simplesmente uma reprodução daquilo que a gente já sabe, que a gente já tem conhecimento, né? Eu posso fazer uma colagem de sonoridades diferentes, eu posso adicionar coisas, eu posso adicionar voz e tal, né, algumas peças. Eu posso sintetizar algumas sonoridades e criar semelhanças com ambientes. E isso pode ser, para mim, a única justificativa dele ser mais acessível às pessoas do que outras ramificações da música contemporânea. Então, o que eu acho muito é que talvez eu acho que isso ainda é um buraco no UBMUS, eu acho que a gente tem que trabalhar isso mais. É uma crítica que eu tenho feito nos últimos UBMUS para a gente ter mais espaço artístico, né? Eu sempre tenho falado isso. A gente tem muitos trabalhos técnicos e, às vezes, poucos trabalhos artísticos. E muitas vezes alguns trabalhos artísticos que dialogam com outro universo, né? Mas eu acho que quanto mais a gente for procurando, se habituando a ouvir o que está acontecendo, né? Fora de um universo não tão tradicional, talvez a gente consiga adaptar isso para uma linguagem para mais pessoas, né? Eu acho que no caso dos leigos em si, a referência da música tradicional é muito maior, inclusive, né? Sei lá, se você pegar uma música instrumental e pedir para um leigo ouvir, um choro aí, um improviso de jazz de 30 minutos, eu acho um saco, entendeu? Por quê? Porque está muito longe. Agora, o músico que está acostumado, 30 minutos é maravilhoso, aquilo ali é incrível e tal. Então, eu acho que essa aproximação ela tem que vir com o tempo. Eu acho que tem que rolar um processo dinâmico, didático, para que a gente consiga, aos poucos, mostrar que existem muitas formas de fazer música. Porque o problema, eu acho que está no conceito do que é música. Eu acho que esse é o grande ponto. E ainda tem o conceito do que é música ao bico, né? E, para mim, música ao bico é a música que a gente consegue fazer de muitas formas. Mas não fala para o Damião que é o meu conceito. Mas para mim é isso. É uma música que a gente consegue fazer de muitos jeitos, porque ela é uma música onipresente. Então eu posso usar vários elementos de vários universos e começar a tentar trabalhar. Não só pode ser uma música técnica também, por que não? Mas outros universos também, né? Até a gente teve uma discussão recentemente sobre se música acusmática era música do bico. Aparentemente, para mim, não é. Para alguns, é. Então, essa abrangência das outras possibilidades da música contemporânea, em algum ponto a gente vai falar. Mas eu acho que, por exemplo, o que está acontecendo aqui, a gente discutir isso, já vai, acho que para vocês, perceberem outras possibilidades musicais, e quem sabe no próximo vocês mandarem propostas musicais, artísticas, a gente precisa disso, né? Então vocês vão se acostumando a ter essas a gente precisa, inclusive,
maior potência musical para a gente saber o que realmente seria essa possibilidade da música ao vivo. Só lembrando aí que a atividade final da disciplina é justamente um artigo, uma peça para o BIMUS, e que o Luzley já esteve várias vezes à frente da seleção aí dos trabalhos artísticos. Então, ele está falando de cadeira aí. Enio, nosso tempo estourou, então vai ser a última, beleza? Vai lá, pode perguntar. Tá ok, professor. Seria uma questão, uma coisa bem rápida, só se teria a obra dele teria alguma relação com o movimento futurista italiano, que foi muito usado na composição de trilha lá para o Vertov, lá no começo do cinema sonoro. Eu particularmente gosto muito. Refletia as transformações ocorridas nas metrópoles, os sons das cidades, das indústrias, enfim. Que é mais para o lado do sound design. Eu acho que eu achei bem próximo assim, no sound, questão de composições. Assim. Eu tenho algumas influências Está picotando muito aqui, Luzley. Não sei se está picotando para o resto do pessoal também. Para mim também. Também está, Enio. Luzley? Luzley? Acho que ele caiu, professor. Cara, tá direto assim o Google Classroom, né, cara? Parece que tá para acabar a aula, eu tô sempre, cara, escapando por um triz, assim. Fatores modernos. Ele caiu. Vambora. Mas será que tem a ver também com o problema que está tendo no Facebook, o WhatsApp? Rapaz, antes dele... Vou dar só um minutinho aqui para ver se ele volta. Mas antes de vocês entrarem, eu até fiquei passando para ele os slides aqui, porque ele não estava conseguindo compartilhar o áudio lá do dele. Aí eu fiz aqui do meu, consegui. E ele também estava com essa instabilidade aí. É provável. Se foi um ataque, por exemplo, e eu acredito que tenha sido... parece que está tudo fora do ar, né? É provável que tenham tentado atacar também os outros, né? A gente vai saber aí. Até de noite a gente descobre o que foi. Pode mandar para ele também, se ele não conseguir, depois a gente pega a então tá. Não se preocupa não, professor. Ainda saberemos das consequências. Então tá, pessoal. Eu acho que ele não vai voltar. Aí, mas o Luiz dele, ele é parceiro do grupo, está sempre aí nas rodas. Eu acho que é uma das pessoas, apesar da formação dele né, terminando o doutorado dele, é um artista muito criativo, como vocês perceberam, né? Então, bem interessante o trabalho. Experimental. Muito interessante, assim, eu fiquei imaginando os músicos ter uma linha de composição ali, como ele colocou as vozes e tal, ter um vídeo, um filme, sei lá, umas imagens de os músicos acompanharem. Eu tento ver pelo lado do audiovisual também, sabe, professor? Claro. E eu acho que seria interessante isso também. Falando nisso, pessoal, falando de audiovisual, vou dar aqui um recado rapidinho. Né? No próximo semestre eu vou estar dando uma disciplina optativa para o pessoal da computação, da graduação. Tá? Então, o pessoal da engenharia e da ciência da computação, aqui do CEUNTES. Apareceu essa oportunidade de dar essa optativa, eu vou abrir o escopo 3, então vocês podem fazer também. O Luzley voltou. Então, vou dar uma disciplina de live coding, tá? Então, se vocês tiverem interesse nisso, vai ter parte visual e parte vai ser audiovisual, o live coding. Então, vai ter, né, as duas linguagens. Voltamos, Luzley, voltou no celular, né, pelo visto. Eu tô. Voltei, caiu aqui. Então, só para fechar, e aí a gente encerra. Perfeito. Então, eu peguei o finalzinho, eu não peguei, mas eu acredito que ele estava falando do movimento futurista e das novas abordagens do ruído, né? Uhum. Então, assim, eu tenho muitas influências, assim, eu gosto bastante de diversos compositores, inclusive de alguns movimentos artísticos. Por exemplo, Stockhausen, para mim, é uma influência muito grande.
Xenax, até Hall, embora seja meio complexo, eu gosto. bastante. Mas assim, o que influenciou muito para mim, né, nos últimos tempos foi um pouco essa questão de tentar ser um pouco mais acessível, se for possível, através da imagem, né? Eu penso que a imagem tem uma relação muito próxima com ajuda, porque, por exemplo, no cinema a gente assiste um filme de terror e a trilha sonora pode ser muito ruidosa e tal, e ela tem um impacto. Então eu acredito muito que a imagem ajuda um pouco na função dessa música nova, né? Então, sim, tem uma influência, mas eu acho que a principal influência que eu gosto, essa questão estética, ela está muito relacionada à coisa visual, né? Então eu sempre tento trabalhar com, no caso da webcam, eu projetava a webcam, em outras situações também, as outras peças, se vocês quiserem, tem o meu canal no YouTube lá, que foi disponibilizado, vocês vão ver que todas as peças têm alguma relação com dança, ou com partes visuais, projeção, porque eu acho que isso ajuda a dissipar um pouco o peso da música contemporânea. É justamente com sound design, né? Exato. Que eu achei que me remeteu, assim. Eu estou até fazendo um curso lá da USP de sound design, e teve uma aula que eles comentaram sobre o movimento futurista e tinha sobre o começo do cinema sonoro lá, e, enfim, eu achei próximo, assim, imaginei que tivesse alguma referência nesse sentido. É a mesma língua, né? Tá ali a mesma fonte, né? Mas sim, tem sempre essa preocupação, sim. Eu até comentei com o professor agora na ideia de ter os músicos se vendo, assim, se tivesse uma linha de condução, um vídeo, um filme, mais imagens, a possibilidade de criações assim dos músicos relacionados ali à imagem, à interpretação de cada um. Bacana, tem obrigado. Uma peça, imagina, tem uma peça muito interessante de uma colega que ela fez recentemente, que é uma pintura que ela fez em que os instrumentistas têm que tocar a pintura. Só que a pintura não é uma notação musical, é uma pintura mesmo. É bem interessante. E eu tenho um trabalho que eu comecei a desenvolver, depois não terminei, que era uma música para pintura. Então, eu coloquei uma luva que acionava o protocolo MIDI, e a pintora ia pintando o quadro e ia produzindo música. A gente Desculpa, pode terminar. Não, por favor. Não, por favor. Que tem um curso da PUC Rio que é exatamente isso. Assim, eles interpretam imagens, pinturas e tal, com sons, assim. Enfim. É muito legal essa conexão, né? Sim. Pessoal, eu vou precisar fechar, porque eu estou com os deadlines aí, aqueles que o fuso horário é adiantado, então estou precisando fechar aqui para enviar uns trabalhos. Eu posso sair, se vocês quiserem continuar o papo, vocês ficam à vontade, tá? Mas eu agradeço. Eu tenho que sair também. Também? Então tá. Eu tenho que sair também. Então, desde já, Luzilei, muito obrigado, cara, foi muito bacana o papo, e primeira turma aí, né? Primeira turma de Ubimos. Então, acho que sua presença brilhantou ele, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês e até daqui 2 semanas com a última palestra do Vitor Lazzarini. Se alguém estiverem... a palestra do Vitor Lazzarini vai começar 15 minutinhos depois, justamente por essa questão de fuso horário, né? O Vitor, ele está lá, ele é brasileiro, mas ele está lá na Irlanda. Então, ele pediu para dar o tempo dele chegar em casa, tá? Sair do trabalho, chegar em casa, que é bem no horário enfim, que ele vai para casa, né? Do trajeto dele. Tá bom? Então eu vou postar lá, ele está separado o material, mesma dinâmica, e aí a gente vai conversar mais sobre essa disciplina que eu vou ofertar e também sobre o projeto final de vocês, que vocês já têm que começar a escrever. Tá bom? Um abraço para vocês e até virtualmente Classroom aí. Luzilei, abraço. Até mais. Obrigado, valeu. Professor. Obrigado, Luzilei. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.